Bom dia! Fala, colégio! Está começando o CBR Cast, um espaço de conversa, aprendizado e valores. Aqui a gente compartilha ideias, experiências e princípios que fazem a diferença na nossa vida. Eu sou a coordenadora Emily, do Fundamental 1, do Colégio Batista, e o tema de hoje é bullying. Bom dia, pessoal! Nós temos aqui nossos convidados, o nosso primeiro podcast, né? Estamos inaugurando com esse tema tão importante que é o bullying. Então, a gente já quer agradecer a presença do pastor Samuel, capelão aqui da nossa escola, da Débora, nossa psicóloga, nossa diretora Cristina, que apoiou demais esse projeto, nossa coordenadora Emily e eu, professora Jor. E hoje, em especial, nesse podcast diferente, nós temos a presença dos nossos alunos, quinto anual! Peraí, quinto ano C. Pessoal, então, animados. Então, nós vamos começar, gente. Essas perguntas foram feitas pelos alunos, né, em sala de aula. Eles que fizeram, eles que pensaram nessas perguntas. Meu trabalho foi só organizar isso de uma forma, né, legal para a gente conversar aqui hoje. E a primeira pergunta dos 3 quintos anos é: o que é bullying? Afinal, o que é bullying? E o quinto ano A, ele colocou uma coisa bem legal aqui. Como diferenciar o bullying de uma brincadeira normal? Afinal, tudo é bullying ou não? O que é bullying? Vamos lá. Posso começar dizendo que nem tudo é bullying, né? Existem coisas, tratamentos que não são bullying, são apenas brincadeiras mesmo. Certo. E a gente precisa tomar cuidado. Na verdade, eu acho que a maioria das coisas não são bullying, Brincadeira. são brincadeiras. Brincadeiras. Mesmo que às vezes sejam brincadeiras assim, sem graça. Vamos dizer, Existem brincadeiras que não são legais, mas não chega a configurar o bullying. bullying é algo repetitivo e algo maldoso, realmente com a intenção de ferir alguém. Entendi. Eu acho que a brincadeira, né, é quando os dois se divertem. Isso. Se só uma pessoa está se sentindo machucada, aí não é uma brincadeira, né? Então, acho que a brincadeira é uma coisa muito saudável e é legal quando as duas pessoas estão felizes, se divertindo, né? Quando um está sendo machucado, aí talvez a gente já está com o conceito de bullying, né? Às vezes a gente fala isso em sala de aula, né? Que também tem um detalhe que eu gosto de colocar assim, que talvez você está se divertindo, mas se o outro não está, então você acha que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, mas se para o outro tem, né, a ver, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Uma outra coisa, mesmo não sendo algo que a pessoa está se divertindo, né, os dois, ele tem que ser algo repetitivo Para ser o bullying. para ser. A gente tem um material, né, que foi Esse é o nosso manual, né, que os nossos alunos estão recebendo nesse mês para trabalhar esse tema, onde vai trabalhar esses conceitos, vai trabalhar sobre a lei, vai trabalhar o posicionamento da família. Então, o que nos ajuda a pensar, entender essas questões. Tem uma pergunta também no quinto B, se a gente sabe alguma coisa sobre o cyberbullying, né? Porque a gente ouve essa palavra, né? Cyberbullying. O que é isso? Cyberbullying. Bom, o cyberbullying, ele é esse bullying, só que nas redes sociais, de uma forma, através é o virtual, né? E é interessante porque tem o peso criminal é maior, porque Sim, se exatamente. dissemina muito mais. Então, notícias falsas, fake news, algo maldoso, que é de perseguição daquele aluno, fora do ambiente escolar, né, na maioria das vezes, e aí se enquadra em cyberbullying. Então, a gente falando de crime, né? Até tinha uma pergunta aqui perguntando se bullying é crime. Bullying é crime. Eu peguei aqui a lei, gente, a lei 14.811 de 2024.
ela foi sancionada em janeiro de 2024 e ela criminalizou o bullying e o cyberbullying. E como a Débora bem falou, o cyberbullying, ele pode levar a multa e prisão, né, gente? Sim. De 2 a 4 anos. Porque eu entendo que o cyberbullying ele tem um alcance assim maior, né? Inclusive, até queria entrar já em outro ponto, né? Quando a gente era criança na escola, a gente não ouvia essa palavra bullying. Essa palavra bullying não existia, a gente nem pensava muito sobre isso. Mas talvez aquele alcance que tinha era muito local, né? Era ali na sala, era ali um ano da turma, depois já passava para outra turma, até mudava de escola, parar. E na internet fica gravado, né, gente? Uma coisa assim, muito tempo, né? Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi as perguntas sobre o cyberbullying, né? É que hoje, com a questão de estar na frente do computador, as pessoas acham que ninguém está vendo, né? E ele pode fazer coisas, né, escondidos. Às vezes troca o perfil, às vezes faz uma forma de enganar, e aí a pessoa acaba achando que ela está fazendo algo e está sendo, não vai sofrer consequências, né? Mas quando a gente pensa na questão cristã, né, na questão de Deus, é interessante a gente lembrar do versículo que está em Provérbios, né? Que vai falar que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eles contemplam tanto os bons quanto os maus, né? Então, não adianta muito quando a gente pensa na parte daquilo que Deus, que é o juiz, que está olhando todas as coisas, mesmo sendo um crime na sociedade, né? Como cristão, a gente entende que e vê que, na verdade, eu deveria honrar a Deus e fazer escondido, né? Eu aprendi isso com meu pai, né? Sim. Tudo que é escondido é errado, né? E às vezes na hora do cyber, né, que é essa parte ali, às vezes tá achando que tá escondido, né? Talvez está até enganando alguém, mas a gente tem que lembrar que não. Deus está vendo todas essas coisas, cada coisa que é digitada, cada brincadeira que é feita, cada maldade, né? Ela está sendo vista por aquele que vê todas as coisas. E não só vê o que ele está fazendo, mas vê até a intenção do coração, né? Daquela pessoa. Então, a, é uma coisa que às vezes precisa ser dito para que saiba, né? Não é uma. Não está isento, né? É porque o cyberbullying parece que fica escondido, né? E aí você não sofre as consequências, né? De que faça, que no momento, alguém escondido e secreto, a palavra de Deus diz que lá nada por provém a ser semeado. Gente, tem vários casos em que a polícia vai, descobre, quem praticou aquilo e é tudo realmente. Tem como descobrir, né? Tem Rastreios, tem rastreio daquilo ali. E a pessoa que compartilha, né? Tem que ter a ciência que ela compartilha e o outro vai replicar e aí vira, né? Na situação. Por isso que eu acho que é tão grave, né? É mais grave o cyberbullying, né? Do que o cyberbullying, né? No ambiente ali. Uma coisa que me ajudou, sim, foi a proibição de entrada de celular nas escolas. É uma ação que diminui o cyberbullying. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta, gente, muito boa aqui, do quinto ano C e também junto com o quinto ano B, que é assim: o que o bullying pode causar numa pessoa? Aí o quinto B complementa: pode provocar doenças? Pode, infelizmente. Por isso é crime. E por isso que tudo não é bullying. Porque tem que ser grave. Entende? Por isso que é persecutório, sempre ali a mesma pessoa, às vezes mais de uma criança perseguindo outra criança. Então é algo sério mesmo, é algo complicado o bullying, por isso que adoece. Agora, como foi dito ali, uma fala que não foi tão legal, uma brincadeira que não foi tão legal, eventualmente, provavelmente não vai adoecer. Vai ser tratada ali, vai ser reportada pelo professor, vai se orientar. Agora, você imagina todos os dias uma perseguição, uma humilhação, intimidação. E aí pode trazer a criança não querer entrar à escola, né? Então, ansiedade para entrar à escola, autoestima baixa, depressão. Então, sim, o bullying mesmo, né, de fato, pode adoecer emocionalmente. Então, por uma honra de parabéns.
Eu acho que dá até um alerta, né, para as famílias, para os pais, até para nós profissionais aqui na escola, a gente notar alguma diferença no comportamento de uma criança. Então, o pai percebeu um comportamento de uma criança, está mudando, tem que investigar o que provocou aquilo, né? Você que ela está sofrendo ali o bullying, e eu acredito que as pessoas não tenham talvez assim tanta facilidade em reportar esse tipo de coisa. Que a gente tem o hábito de falar: "Ó, você fala se alguém está fazendo algo com você", mas talvez não seja tão fácil, porque você talvez se coloque num lugar de fragilidade muito grande, né. Então, Sim, nós adultos temos que ter esse olhar, né. sim. Isso. A Bíblia traz também esse fundamento, né, da razão de verdade, de causa, né? A Bíblia vai dizer que a língua, né, ela tem um poder de vida e morte, Sim, né? sim, O impacto é que as palavras, aquilo que se fala, machuca. Ela pode abençoar, como ela pode causar dor, né? Então, assim, é uma coisa muito séria que Deus construiu as palavras para que ela fosse para edificar e abençoar. Eu gosto muito de lembrar de quando Deus usou as palavras na criação, né? Foi para construir algo e sempre no final de cada dia e viu Deus que era bom. Então você vê que era para algo benéfico. As palavras têm esse poder de abençoar, de elogiar, de edificar, sim, que é o que nós deveríamos usar, né? As palavras nesse sentido. Infelizmente, a gente vê em Gênesis 3 que as palavras também foram deturpadas, né? Então a gente tem uma deturpação de machucar, de enganar, de esconder, né? E aí então Deus traz para a gente que a língua, a palavra, tem um poder, né? O poder mágico das palavras, mas ela impacta sim, quem escuta, né? sim, Então, você repetidamente ficar escutando algo que te difama, que te diminui, isso gera uma percepção, principalmente nas crianças, às vezes, que não estão entendendo tudo, né, o que está acontecendo, e a dor fica lá no coração e vai crescendo, né? Vai crescendo na vida de uma criança, ou até mesmo de um adolescente ou adulto. E a Bíblia vai dizer que tem um problema sério, né? As palavras podem causar problemas bem sérios. gente. E agora, assim, uma curiosidade, né, falar pra vocês que a vontade, né, se querem expor isso, mas tem uma pergunta aqui, dos 3 primeiros anos, eles querem ver que vocês já comentaram, algum de vocês, entendendo hoje o que é bullying, acha que sofreu bullying na escola, palavras ou de alguma outra forma, né, porque às vezes as pessoas acham que só palavras, mas um gesto, um jeito de te olhar, um jeito de te tratava, se você percebeu que era bullying, se você contou para alguém o que foi, né, alguém aqui sobre bullying. Eu já passei. Já? Meu Deus! Já. Eu, por causa da minha aparência, na época da escola, né? Estava no Fundamental 2 e eu usava um aparelho. Eu tive que corrigir o meu queixo. Ele era bem para trás. Aí eu tinha a mordida muito torta. E eu sempre usei óculos também. Então eu usava o óculos e o aparelho era o freio. Então, era que eu tinha que colocar ele, encaixar ele aqui no pescoço. E era um ferro que vinha por fora e tinha um encaixe na cabeça. Então, assim, eu não podia usar, eu tive que usar ele por um tempo no período escolar, né? Tinha um tempo para usar, senão eu usaria só em casa, né? Mas aí fui no colégio e eles me davam vários apelidos maldosos, né? Por conta disso. E aí eu comecei a usar um boné para ir para a escola. E me escondia mesmo, né. A gente fica se sentindo mal, né. Isso persistiu, e as pessoas falavam muito da minha aparência, eu era muito magrinha, então eu tinha vários apelidos aí. E se alguém percebeu, né, na época, se eu contei para alguém, eu guardei isso para mim, não compartilhava com a minha mãe. Até que um dia, na escola, eu fiquei muito, muito brava, né, e era apenas uma pessoa que fazia isso. E eu acabei empurrando esse colega da minha sala,
E aí fui parar na direção, né? Fui parar na direção e aí foi quando tudo veio à tona, né? Que eu fiz, porque eu estava sofrendo, né? O bullying, eu nem sabia, né? A gente pensava, tipo de falar, gente. Mas ficou tudo bem. Meu pai foi chamado do colégio, minha mãe também, e os pais da aluno da criança. E o Senhor nos ensina a perdoar, né? Quando a gente guarda aquilo no coração, aquilo faz mal para nós. Então, eu perdoei. Você reage Sim, a isso. Eu fiquei muito triste, mas eu me pedi desculpas na frente dos responsáveis. E aí, eu perdoei. Tá bom, Esperei. Né? Fiquei bem. Que até é uma pergunta do fim do ano C, né? Como perdoar? Né? Como perdoar alguém que tá fazendo mal pra gente, que fez mal e que às vezes nem demonstra o arrependimento, né? Às vezes a pessoa nem tá demonstrando arrependimento. Eu posso falar sobre essa questão do perdão, que é algo que Deus nos deu de presente, essa possibilidade, né? Começa pelo fato de que Deus nos perdoou, né? E isso é algo que a gente aprende, de referência de Deus para a gente, né? O Evangelho, né? Ele fala sobre esse perdão, né, especial. Mas quando pensa na convivência, Deus, Jesus, em um momento com os seus discípulos, ele fala, né, que eles deveriam perdoar 70 vezes 7, né? Na verdade, era um conceito de que quantas vezes fosse necessário. Sim, sim. E mesmo que os discípulos não entenderam muito, Jesus conta uma história, e essa história resume no fato de que o perdão, na verdade, ele não tem a ver com solucionar o problema ou com necessariamente dizer que foi resolvido. O perdão, ele é muito importante porque o perdão cura a gente, né? Quando a gente perdoa, eu não estou dizendo que eu concordei, que foi resolvido, ou que não, eu estou tirando de mim o peso de ficar com raiva, de vingança, de mágoa, né? Até às vezes de culpa, de qualquer situação. Mas o que mais cresce quando a gente é ofendido é a mágoa, né? A gente cresce e eu aprendi sempre que a mágoa ela é como uma doença que cresce e ela vai consumindo a gente, né? Então, o perdão ele primeiro traz cura para a gente, né? E não é fácil perdoar, assim, mas eu aprendi também, eu posso compartilhar isso, que o perdão, ele não tem a ver simplesmente com Deus. Por isso que eu comecei falando sobre o perdão de Deus por nós. O fato de perdoar é porque eu fui perdoado, Sim. sabe? Então, Sim. mesmo que pessoas me ofendam, pessoas me machuquem, e eu não consigo parar isso porque eu não controlo os outros muito. Mas eu tenho o controle de poder perdoar. E como que a gente perdoa? A gente não perdoa porque parou de doer. A gente perdoa porque quando a gente olha para Deus, a gente lembra que a gente foi perdoado de algo pior, né? E aí a gente consegue, então, não ficar preso a isso. Né? Perdão é realmente curativo, né? É transformador. Ele tem mais a ver comigo do que com aquele que está me ofendendo, né? É eu escolher me livrar de mágoa, de raiva, de vingança, de alguma outra coisa, e isso me deixa melhor, né? Me deixa bem com Deus primeiro, né? Sabendo que Deus está cuidando do meu coração e daquilo que está acontecendo, né? Então, um conselho em relação a isso, quando sofremos bullying, quando as pessoas sofrem, perdoe, perdoe. Uma vez eu escutei de um pastor, que eu admiro muito, e alguns, talvez escutando esse podcast, vão lembrar dele, que é o pastor Orlando. Ele é um senhorzinho já, ele já tem mais de 90 anos. Um dia, na conversa com ele, ele falou assim, que ele aprendeu a dizer para as pessoas: nem adianta querer me ofender, porque eu já te perdoei. Então, ele já fica livre de qualquer coisa. Ele já avisa logo.
Não adianta, o que você vai fazer é inútil, porque eu já perdoei. Olha, eu vou guardar isso pra mim, gente. Eu vou guardar tudo bom. Nem me ative. Sim, sim, sim. Tem uma pergunta aqui muito boa, do quinto ano B, que é assim, a gente fala muito de quem sofre o bullying do bullying, mas e essa pessoa que pratica o bullying? O que leva uma pessoa a praticar o bullying? De onde vem essa necessidade de machucar as outras pessoas? Então, posso falar? Pode falar, Eu vou falar esse aspecto emocional. Sim, A gente precisa olhar para essa pessoa também, que é provavelmente uma outra criança, uma outra adolescente, ou também expressa sofrimento, porque é um comportamento inadequado, não é esperado. Porque geralmente quer ter amigos, querem estar bem no meio do contexto social, mas tem duas características geralmente de quem pratica o bullying. Ou é uma pessoa que vem de uma família mais disfuncional, é uma vê mais agressividade dentro de casa, dentro de eles mesmos. Seja ela verbal, né, ou física, tudo aquilo toma uma proporção de mais normalidade. E aí, reflete, mas essa pessoa não está bem, né? E faz isso talvez aí para se sentir melhor, né? Ou é uma pessoa que não tem um repertório social mesmo, que é, até já sofreu um bullying, era uma pessoa mais tímida, e feita para chamar atenção, para ter amigos, que nós bullying tem. Então, assim, gente. é uma pessoa que não está bem, e isso me ajuda emocional também, se olhar, trazer para perto, escutar. Deve ter ali algo emocional na família, ou no coração dessa pessoa, que precisa ser tratado. E sendo tratado, a gente pode diminuir essa agressividade, diminuir também as consequências. A gente tem tudo dos dois lados, né? Dos dois lados. Você, quinto ato, isso é uma pergunta assim, vocês acreditam que o bullying aumenta quando a pessoa que está sofrendo, ela se cala? Acho que a pessoa que se calou, ela não falou nada, isso pode ir aumentando uma atitude. Eu acho que o silêncio, ofensivo, pode fazer o agressor Poderoso, né? Poderoso. eu estou causando algo que está com nada, né? Tem uma pergunta aqui. Ó, sempre colocando no porquê. Sim. Vamos falar que temos coisa. Eu não te vejo também, e para te ouvir, você é um sabe, é uma cultura. Sim. Nossos dias, né, a praticar esse ato, até às vezes sem saber o que está fazendo. Por achar, ver em outros lugares, ouvir, então, levado para pela aquilo que acontece, as comunidades, os amigos, você não vai mentira, se fazer. Todo mundo tá fazendo, vi na internet, os outros fazem, então eu vou fazer também porque parece que isso é legal. Parece que a pessoa que praticou e é forte, parece que ele ganha um certo poder. Ele sim, tem que falar se tem algo errado, né? Então a gente tem a importância, né, de Jesus nas nossas casas, nas nossas famílias, a educação desses filhos, né? Dele. Isso aí é bastante. Pastor, eu acho. Isso que eu ia falar. A Bíblia vai dizer em Mateus 15, né? Ele vai dizer que do coração procedem essas coisas, a maldade, né? A gente, infelizmente, nós temos um DNA, a humanidade tem um DNA, né? Romanos 3 vai dizer, né? Que todos pecaram, né? Então, a gente, infelizmente, temos a tendência ao errado, né? E isso é algo que a cultura de hoje vai facilitando, né? Vai vendo, mas complementando, além das pessoas estarem, pode ser feridas, repetir isso,
mas também é da própria maldade, de ceder no coração o pecado e não lidar com isso, né? Isso causa a possibilidade de replicar. Então, também até aproveitando, porque o bullying, ele não é crime, né, na nossa sociedade, mas ele é pecado. O pecado é a transgressão de algo que Deus disse que não deveria fazer, né, e é feito. Então, quando a pessoa pratica o bullying, ele está cedendo a um ato pecaminoso no seu coração, né? O que realmente precisa ser cuidado, né? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele procede. Então, uma árvore boa dá resultado, dá frutos bons. Uma árvore má dá frutos maus, né? Então, ela está ali no coração. Então, é bem provável que essa pessoa que está fazendo bullying, a razão é porque o seu coração está com coisas que não estão ajustadas, né? Não estão corrigidas com Deus, estão com dores, estão com mágoas, estão com coisas, e ele vai reproduzir isso, Sim, né? sim. Então, isso também tem a ver com aquilo que é lidar com a nossa natureza pecaminosa, né? E aí é onde o Evangelho, Jesus, né? Por isso que para um cristão, no nosso colégio, por exemplo, que a gente tem muitas pessoas cristãs, o bullying é incompatível. Incompatível. Incompatível com dizer que somos cristãos. Né? Ele não é compatível com o fato de que somos transformados Sim. e a gente tem uma nova vida em Cristo. Né? Ela é incompatível com isso. Agora a gente queria deixar um conselho, né, uma orientação para as nossas crianças, porque assim, o Quinto ele colocou assim, sendo criança, o que eu devo fazer se presenciar o bullying? Quais as orientações? Aí na sala eles colocaram assim, professora, a gente está vendo ali uma coisa que a gente acha que é bullying, mesmo que não seja bullying, mas está afetando o outro, está maltratando o outro, e eu olho, eu tenho um adulto ali perto, na hora, o que que eu faço? O que eu faço? Ele pode falar, né? Olha, isso não dá certo, o que você está fazendo, se posicionar. É importante o posicionamento quando a gente enxerga a injustiça. Não, não parte de violência, não dá para manter a postura correta. Olha, você está fazendo não cela. Falar bem, com essas seus sorte, emoção, não sei, tá bem colégio, né? Ou no outro, no público. Provérbios vai dizer, um versículo que diz assim: sem lenha, a fogueira se apaga. Ah, a gente não pode impedir, é difícil, porque pode surgir, faz parte, às vezes, da natureza, a pessoa está com essas situações, mas ela é potencializada quando as pessoas ao redor riem, concordam, de alguma forma trazem, e aí eu gosto muito desse versículo, porque ele vai dizer que se tirar a lenha, o fogo apaga. Não tem jeito. Então, se você joga combustível, ou seja, se você apoia, se você concorda, se você ri, se você de alguma forma, né, e lembra, não tem uma questão de neutralidade. Quando a gente, que é bom as crianças, adolescentes saber, quando a gente vê alguém fazendo mal para um outro e a gente fica quieto, nós estamos concordando com o erro. A gente está compactuando com o que está acontecendo. Não significa que eu vou falar, não, eu não estou envolvido, eu não vou me colocar, não vou me envolver nisso, eu não quero entrar em confusão. Não. A Bíblia vai dizer que eu e você precisamos buscar a justiça. A gente não pode ver uma coisa errada na nossa frente e ficar isento. Então, assim, sim, como crianças, e a gente não precisa brigar, como foi dito, não precisa ficar, mas a gente não pode deixar que continue. Então, quando você não acha graça, quando você não apoia, quando você não concorda, quando você demonstra isso, quem está fazendo bullying está vendo.
não tem razão de eu continuar. Isso não está sendo. Plateia, Não tem. Não tem. plateia. É, Tem aplauso. Vocês estão envolvidos no que você está falando. Vocês são contrato, então, isso ainda a pessoa que está praticando, ela vai. Nós vamos usar mais. Você não liga, você não perdoa, deixa pra lá, perde a graça. De tudo. Sim. Falaram. A gente encontrou isso e ela tem me cedido. Tem que ser mencionado. Não dá. Lembra que eu falei lá atrás? O que é escondido é errado. Se a gente permite que fique ali sem outros saberem, sem essa informação, ela pode potencializar para um problema maior, né? Então, imagina, se a gente está numa comunidade onde todo mundo sabe, e se fizer bullying, se acontecer, vão contar, vai saber, ninguém vai ficar quieto, ia diminuir bastante. E a gente entra já, né? A gente já está respondendo, está aprendendo importante do que falar, o que a pessoa deve fazer se ela estiver sofrendo bullying. Então, uma das coisas que a gente vê é não se cuidar. Se dar ajuda de alguma forma, né? Faz uma orientação, assim, estou sofrendo bullying. Ou também, assim, às vezes eu falo, olha, não sei se é bullying, Isso. mas estou passando algo que está me machucando. O que eu faço? Eu acho importantíssimo essa linha de versão da própria criança falar para outras crianças. Porque muitas vezes, às vezes ela só é próxima, às vezes não é o bullying, essa brincadeira de um almoço, de um almoço que não é, que a criança não gosta. Mas às vezes, olha, pode acontecer de várias formas, às vezes não é para machucar, né? Às vezes, porque a gente tem que levar em consideração que as crianças são imaturas. Nós temos nossos valores, né? Então, às vezes não é para machucar, mas como que o seu amigo vai saber que você tá machucado, que você não gostou? Precisa falar. Olha, eu não gostei, não fala assim comigo. Então, a gente ensina da autodefesa através da fala. Se posiciona, fala que você não gostou, pede para a pessoa não fazer mais, tá? Pede algumas vezes, fala que você não gostou para parar. E aí, claro, se continua, fala para um adulto, para professor. Mas por que não? Você não pode se posicionar e falar, né? E também você tem que liberar perdão, para você também se curar daquilo. Então, acho que tentar resolver falando já ajuda muito para o término das brincadeiras. E eu quero também pensar no seguinte: quando a gente tem a nossa identidade bem firmada, dificilmente nós seremos atingidos por palavras ou por qualquer outra situação de bullying. E nós sabemos que nós somos diante de Deus, preciosos, amados, únicos. Então, não tem a necessidade de eu sentir menosprezada, né? Porque nós sabemos que Deus ama. Cada um criou-se, cada um dele. Então, a nossa identidade, nós temos ela bem reforçada, né? E a gente não vai sofrer. Eu ia comentar exatamente isso que a Cristina comentou. Não existe uma fórmula mágica, uma fórmula que dá para impedir totalmente de acontecer, né? Por exemplo, se você olhar para Jesus, o tempo dele, você vai ver que muitas pessoas ofenderam Jesus. Então, por mais né, que a gente vê que é o nosso exemplo, um homem, né, Deus perfeito, não significou que porque é Jesus que não sofreu acusação, não riram da cara dele, não fizeram essas coisas, né? Mas eu ia reforçar exatamente isso. A nossa identidade, o fato de saber quem somos. E aí aqui eu vou dar uma dica, porque o melhor caminho para a gente saber quem a gente é saber quem Deus é. Isso. Quando a gente tenta e busca saber quem Deus é, mais a gente sabe quem nós somos. Né? A Cristina mencionou o texto de Salmo 139,
lá nos versos 13 e 14, e diz que Deus nos criou de uma forma única e extraordinária. Eu não sou moldado pelo que os outros falam. Eu fui criado por Deus de uma forma especial e única. Então, eu tenho essa identidade, né? E Isaías vai dizer que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então, assim, entender isso talvez coloque a gente num alicerce muito forte. Não significa que nós não vamos sofrer coisas. Se você lembrar de Jesus contando a história daqueles que construíram a casa na rocha e a casa na areia, você vai ver quem construiu na rocha e quem construiu na areia sofreu tempestade, sofreu vento, sofreu. Então, não significa que a gente, por amar a Deus, por buscar as coisas de Deus, saber nossa identidade, que vai ser evitado. Pode acontecer isso. O que vai acontecer é isso. Nós vamos estar mais firmes e mais seguros para lidar com coisas que acontecerem. Então, é uma boa dica a gente entender quem somos, buscar a nossa identidade. Eu ouvi uma vez, e aí as crianças, depois, ou quem pode escutar, né? Você criar uma declaração de identidade sua, né? É bem legal, memorizar, né? Eu sou filho de Deus, criado à imagem de Deus. Eu sou um filho único, eu sou especial para Deus, eu sou amado. Essas declarações para você mesmo, elas fortalecem, né? Seria bem legal as crianças, por exemplo, escreverem uma declaração de identidade de quem sou e decorar. Para toda vez que acontecer um negócio, a mente dele já lembrar. Não, eu sou uma pessoa querida por Deus, mesmo que pessoas estão querendo me magoar, eu sou isso. Isso aí é uma boa dica. Então, já semana que vem, já né? Atividades. Isso, eu tô dando tarefa. Pessoal, estamos chegando já ao final do nosso bate-papo hoje. Eu achei que foi muito produtivo, muito bom, né? Muito bom mesmo. E a gente já parte agora para as considerações finais, né? Algum de vocês quer deixar mais uma mensagem, falar alguma coisa para os nossos alunos, para as nossas famílias, né? Para os seus pais. Eu queria falar que em Mateus, né, fala, bem-aventurados são os pacificadores, né? Então a gente não deve apoiar, não deve incentivar quem está fazendo, quem está praticando. E quem eventualmente esteja, né, passando por uma situação dessa, não se calar, né? Nos procure, estamos aqui para ajudar. A minha palavra é: a boca fala, no fim do coração está cheio. Também. Então, se enchem de coisas boas, da palavra de Deus, ouça as coisas boas, querem a sua vida. Lembrando disso que o Cristiano está falando, é bom saber que quando que o bullying fala mais sobre quem está fazendo bullying do que sobre quem está sofrendo. Exatamente, a vossa palavra do meu coração está cheia. Eu queria deixar para encerrar o versículo de Romanos 12, 21, que diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse versículo ajuda a gente também a trabalhar intencionalmente por construir uma cultura respeitosa, uma cultura de amor, uma cultura de edificação com as palavras, de coisas que abençoam, né? Então, a gente não ceder ao fato de que a gente vai vencer pelas coisas erradas, mas a gente pode sobrepor isso fazendo o bem, praticando aquilo que Deus concorda. Eu queria também explicar essa questão da identidade, né? Os pais podem observar essa identidade também, sim. E a Bíblia e o conhecer do Senhor, né? Só Ele mesmo pode firmar a nossa identidade e a gente se torna muito mais forte, inclusive emocionalmente, se para combater bullying ou qualquer coisa que falem contra nós. A gente vai sendo fortalecido, assim. Só se conhecer, conhecer a Deus, é um combate contra o bullying. Então, esse foi o nosso primeiro podcast, CVR do Colégio Batista. Quero agradecer nossos convidados aqui, pessoas preciosas para nós, né? Preciosas no coração de Deus. Eu tenho certeza que isso não é um trabalho de escola. Isso é algo que vai nos dar livros, vai dar pessoas, vai ser relevante para as nossas famílias, para os nossos alunos.
Obrigada a todos. E também quero parabenizar quinto ano A, B e C, por terem feito perguntas tão importantes, tão relevantes. E é maravilhoso ver crianças assim, dessa idade deles, né? Tão novos ainda, já conseguem pensar coisas tão bem feitas. Toda a nossa conversa aqui, que foi pautada em perguntas que eles fizeram. Então, a gente, eles estão de parabéns. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada. Por favor, né?